Melhores carros automáticos até 30 mil reais. Juntou uma grana para trocar de carro, mas não quer ficar passando marchas, quer um carro automático? Então vem comigo que nesse vídeo eu tenho várias sugestões interessantes nessa faixa de preço. E se você já gostou do tema, não esqueça de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E só para constar, todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em outubro de 2022, começando aqui com o primeiro da lista. Honda Fit EX 1.5 16 válvulas, motor só a gasolina, ano 2006. Tabela FIP desse carro hoje está em R$ 27.853. Excelente carro aí, um pouquinho mais compacto para começarmos nossa lista. Aqui ele é equipado com conhecidíssimo motor Honda L15A, de comando simples no cabeçote acionado por corrente e com variador de fase para as válvulas de admissão. Aqui é o famoso VTEC, de 105 cavalos e 14,2 kgfm de torque. Para um carro leve de 1.075 kg, a relação de peso-potência ficou em 10,2 kg por cavalo. Tem um desempenho legal, mesmo se tratando de um carro com câmbio automático. E qual que é esse câmbio, né? Aqui é um CVT, é um dos poucos CVTs da época aí do nosso mercado. Porém aqui ele é de comportamento mais puro, né, de um CVT, ele não simula marchas. Então ele trava uma rotação ali buscando o máximo de desempenho ou o máximo de economia de combustível, dependendo do que você estiver exigindo ali no momento. Porém esse câmbio você tem que ficar atento com ele só num detalhe. É que o acoplamento dele ao motor é feito por embreagem a seco. Ou seja, o câmbio é automático, mas a acoplagem ali é da mesma forma que seria um câmbio manual. Então você tem que ter alguns cuidados que você teria com o carro de câmbio manual. Ou seja, vai parar numa subida, não deixe ele ali no D engatado ou segurando no acelerador, porque isso vai desgastar rapidamente essa embreagem. O segredo, parou no semáforo, numa subida, coloque o câmbio no neutro e segure o carro apenas nos freios, para poder conservar um pouco mais esse conjunto mecânico. Tirando isso, é um excelente câmbio, mecanicamente falando, ele é até bem resistente, confiável. E qual que é o plano de manutenção dele? Peguei esses dados aqui do manual de manutenção do veículo, né, que é a fonte mais segura que podemos ter. A primeira troca do fluido desse câmbio é feita a 80 mil quilômetros rodados ou 4 anos, o que ocorrer primeiro. Porém, muito provavelmente o carro desse 2006 aí usado, você já vai pegar ele com mais de 80 mil quilômetros. Então, os prazos a partir daí são um pouco mais estreitos. É a cada 60 mil quilômetros ou 3 anos a troca completa do fluido, o que ocorrer primeiro. E a especificação aqui é a CVT-F, com relação à viscosidade e tecnologia do fluido. Então, fique ligado na hora de fazer a troca de óleo desse câmbio. E o Fit tem um porta-malas até interessante, de 353 litros de capacidade. E ele tem a opção de rebater parte ou todo o encosto do banco traseiro e aumentar ainda mais essa capacidade de carga se você precisar. Medidas de pneus são as 175/65/14, bem comuns aí de encontrar para aro 14. E como que é o consumo? Peguei dados aqui de ficha técnica. Na cidade, esse carro faz 11,5 km por litro. Já na estrada, 14,9. É um carro de fato bem econômico, compacto, motor bem eficiente, câmbio mais leve. E esse acoplamento ao motor feito por embreagem, ele tem suas vantagens. É um acoplamento também de concepção mais leve, rouba menos potência do conjunto mecânico comparado com um acoplamento por conversor de torque. Então, contribui bastante para esses números aí de consumo, com certeza. E a lista de equipamentos nessa versão top de linha, né, EX, vem de série com direção elétrica, com ajuste de altura, também um diferencial para reduzir a exigência de potência do motor para acionar esse conjunto, além de vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, duplo airbag frontal e ABS. E o sistema de som conta com CD player de fábrica, já como item de série também. Pontos positivos de pegar um Honda Fit desse: robustez, confiabilidade mecânica, é um motor utilizado por anos aí pela Honda, tanto é que ele foi evoluindo, foi ficando mais eficiente e foi utilizado até agora recentemente no Civic de geração 10, né? Naquela versão Touring com motor 1.5 turbo.
É um motor bem semelhante a esse aqui, né? Claro, bem evoluído, mas a mesma base. Então, um motor que foi bem consolidado, ficou por muito tempo no mercado, ou seja, tem ampla oferta de peças com preços na média, então muito bom. Além disso, números de consumo e desempenho excelentes para a categoria, ótimo espaço interno, é um carro bem versátil, conta com rebatimento dos bancos traseiros, isso aí lá em 2006. Então você consegue aumentar a capacidade de carga se precisar, ou levar passageiros no banco de trás com um pouco mais de conforto, o que é bem legal. Além disso, é um carro bom de guiar, bem ergonômico, comandos bem localizados, bem à mão, porta-malas excelente, considerando aí que ele tem um porte de um hatch compacto, um pouquinho maior, né? Seria considerado aí como monovolume, mas dá para levar bagagens aí de 3, 4 pessoas com certa tranquilidade. Porém, como pontos negativos, esse câmbio, como eu já mencionei, você tem que ter um cuidado extra com ele, principalmente na sua utilização, né? Mas tirando isso, sem maiores problemas, sem maiores segredos. O tanque de combustível é pequeno, 42 litros de capacidade apenas, mas como ele tem um bom consumo aí, não vai ficar muito prejudicado na questão da autonomia. Além disso, suspensão de calibragem um pouco mais rígida, mais dura, prejudica um pouco do conforto em estradas e ruas que não estejam muito bem pavimentadas. Além disso, esses motores Honda, geralmente trabalham com tuchos mecânicos, o que exige que seja feito periodicamente o ajuste de folga de válvulas. Se você não se atentar para esse detalhe, esse motor vai passar a gastar mais combustível e vai perder potência, infelizmente. Além disso, falta o marcador de temperatura do motor no painel, que eu considero um item importante que tem em todos os carros. E o acabamento ali não é dos melhores para a categoria, comparado com seus concorrentes, mas tá tudo certo. Não espere também algo semelhante ao acabamento aí de um Civic de época ou de um Corolla também concorrente. É um carro um pouco mais compacto. Segundo da lista, vamos de Chevrolet Zafira Elite 2.08 válvulas flex, 7 lugares, ano 2007. Tabela FIPE desse carro está em R$ 29.634. Aqui ela é equipada com motor GM Família 2, cômodo simples no cabeçote, acionado por correia dentada, potência de 121 cavalos na gasolina, 127 no etanol, torque de 18,3 kgfm na gasolina e 19,6 no etanol. O carro aqui já é um pouco mais pesado, 1.450 kg, então a relação de peso-potência já subiu para 11,4 kg por cavalo. É um pouco mais lento, retomadas, respostas bem mais lentas, porque aqui ela é equipada com o câmbio AF20 da Chevrolet. É um automático de 4 marchas acoplado ao motor aqui já com conversor de torque. Ele é basicamente ali uma evolução daqueles AW5040 lá do Vectra B, do Astra, um pouco mais antigo. Basicamente o mesmo câmbio bem resistente, confiável. Porém, ele acaba diminuindo um pouco de desempenho e aumentando o consumo de combustível justamente pelo seu peso extra, seus componentes ali de acionamento hidráulico, tudo isso vai jogando contra o desempenho. E o plano de manutenção dessa transmissão? Em condições normais de uso, a troca do óleo deve ser feita a cada 60 mil quilômetros ou 4 anos, o que ocorrer primeiro. Porém, se você utiliza esse carro mais em condições severas de uso, e a diferença entre condições normais de uso e severas, você consegue também observar lá no manual do proprietário. Cada manual descreve de uma forma, mas basicamente é quando você utiliza muito o carro em anda e para ali do trânsito, ele costuma aquecer mais ali o óleo do câmbio, ou em situações de maior exigência de carga, de torque ali na maior parte do tempo, se você reboca uma carretinha, um trailer aí com certa frequência, tudo isso e mais outras situações são consideradas condições severas de uso. E nesse caso, a troca do fluido deve ser feita a cada 40 mil quilômetros ou 2 anos, o que ocorrer primeiro. E a especificação aqui é a Dexron 3E. Então, fique ligado nessa norma de óleo aí para não colocar fluido errado no câmbio. Porta-malas, se não tiver a terceira fileira sendo utilizado, tem 445 litros de capacidade. Porém, se você precisar utilizar a terceira fileira de bancos, essa capacidade vai cair para 90 litros. Então, algo para ficar ligado, tem 7 lugares, mas para viajar com 7 pessoas mais bagagens pode complicar um pouquinho. E o encosto do banco traseiro é rebatível, bipartido, dá para aumentar a capacidade de carga, dá para levar muita coisa no carro desse se não estiver levando muitos passageiros. Medidas de pneus 205, 5516, bem comuns de encontrar aí para aro 16. Consumo. Na cidade, a Zafira faz 6 km por litro com etanol e 7,4 com gasolina.
Já na estrada, 8,4 no etanol e 10,5 na gasolina. Tem um consumo mais elevado. O motor GM Família 2 aqui já não é dos mais econômicos e ainda utilizando um câmbio mais pesado de 4 marchas automático, vai aumentar um pouco mais ainda esse consumo. Mas é um carro muito bem equipado para sua época e nessa versão top de linha, né, já vinha de série com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com refrigeração para o porta-luvas, computador de bordo, faróis e lanternas de neblina, duplo airbag frontal e ABS e ainda contava com os opcionais de bancos de couro, teto solar e controlador de velocidade. E na parte de som, de série conta com CD e comandos no volante, bem interessante também pensando no ano e na categoria desse carro. Quais são os pontos positivos de pegar um carro desse? Robustez, confiabilidade mecânica, peças baratas, fáceis de encontrar, principalmente com relação a motor, suspensão, freios, compartilha muita coisa aí com a linha Astra, Vectra, então sem problemas para dar manutenção no carro desse. Além disso, desempenho ok para sua categoria, para sua proposta de ser um carro um pouco mais familiar. Acabamento e espaço interno muito bons, compartilha muita coisa ali com Astra e Vectra. Na verdade, a Zafira é uma mescla desses dois carros ali com relação ao acabamento interno. Então, até que é bem satisfatório. É um carro bem versátil, ótimo espaço interno, leva até 7 pessoas se você precisar. É um carro com boa altura do solo, então não raspa com facilidade ali em lombadas e em rampas de garagem. Porém, você tem que ficar ligado porque geralmente essas minivans são um pouco mais altas, então o centro de gravidade também sobe e não ficam das mais confiáveis em fazer curvas de alta velocidade, apesar dela passar uma certa confiança ali com relação à estabilidade, porque não rola muito carroceria, a suspensão tem uma configuração mais rígida um pouquinho, mas tende a inclinar muito mais nas curvas de alta velocidade, é algo para ficar atento. E também é um carro que conta com bom nível de segurança a bordo, considerando os padrões da época. Lista de equipamentos excelente, como vimos aqui, e por essas e outras razões é um carro de excelente custo-benefício pelo valor que você está pagando. Você leva muito em conforto, espaço interno, requinte, equipamentos, como eu disse, então ótimo nesse ponto. Porém, como pontos negativos, consumo de combustível é elevado, não tem muito o que fazer. Aqui encontra-se dificuldade de achar algumas peças para esse carro com relação ao acabamento. Algumas coisas ali, como eu disse, tem uma mescla, né? Utiliza muita coisa do Vectra ou do Astra, mas tem algumas coisas que são exclusivas da Zafira. Uma saída do ar-condicionado, um aplique plástico ali de um forro de porta ou do próprio painel ali, alguma coisa vai ser exclusiva e se quebrar, se trincar, precisar trocar, vai ser um pouco mais complicado. Além disso, esse carro vem com o step fixado embaixo do veículo, ruim de tirar, ruim de colocar de volta, mais fácil de ser roubado, então outro ponto negativo. E aqui vale fazer uma menção honrosa também a dois carros que utilizam praticamente o mesmo câmbio e que podem também ser boas opções de compra. Temos aí o Vectra, né? Vectra B ou Vectra C, né? O B lá de 96 a 2005. E o C de 2006 a 2011, qualquer um desses aí também, você pegando com câmbio automático, basicamente o mesmo câmbio com algumas pequenas diferenças, mas mesmo câmbio de 4 marchas, bem resistente, confiável, sem problemas. O Astra também ali de 98 até 2011, com esse câmbio automático, é da mesma forma, câmbio 4 marchas, bem resistente, bem confiável. Tem também aqui uma raridade que eu resolvi citar, só para você saber, muita gente esquece desse carro, mas Corsa Sedan Classic Super 1.6 8 válvulas 2004. Para quem não sabe, saiu desses Corsa aí com câmbio automático também de 4 marchas, com um pouco menos de resistência ao torque, porque aqui o motor é um pouco menor, não tem necessidade de um câmbio tão parrudo, né? Mas mesmo assim, ele tem essa opção um pouco mais rara. Na tabela FIPE, esse carro hoje está em R$ 15.443. Dependendo do estado de conservação, talvez você encontre ele um pouco acima da tabela. Mas também pode ser uma boa opção de compra aí de carro automático, mais barato um pouco, mais compacto. Vamos para o terceiro da lista. Kia Sportage LX 2.0, 16 válvulas, tração dianteira e motor apenas a gasolina. Ano 2007. Tabela FIPE desse carro tem R$ 29.017. Aqui, conjunto mecânico é o mesmo da Tucson de época. Motor Beta Hyundai, de duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por correia dentada.
de 142 cavalos e 18,8 kgfm de torque. Porém aqui é um SUV bem pesado, 1.635 kg. Então a relação de peso-potência ficou em 11,5 kg por cavalo. É um carro de respostas bem lentas. E ainda mais equipado aqui com câmbio automático de 4 velocidades, né, que é o F4A42, também é o mesmo da Tucson, acoplado ao motor por conversor de torque, câmbio bem competente, bem dimensionado aqui para esse motor 2.0, não quebra com facilidade, porém vai amarrar o desempenho, vai tender a aumentar o consumo de combustível. Isso aí você já tem que ter em mente antes de comprar um carro desse. E o plano de manutenção aqui da Kia para esse câmbio é que a troca completa do fluido seja feita a cada 90 mil quilômetros ou 6 anos, o que ocorrer primeiro. E a especificação de fluido aqui é a ATF SP3. Esse carro tem um porta-malas enorme, de 667 litros de capacidade, com bancos traseiros também rebatíveis. Então, dá para levar 5 pessoas, mais bagagens, sem maiores problemas, ainda sobra espaço com certeza. Medidas de pneus 215/65/16, não são das mais convencionais, são medidas aí voltadas para SUVs, carros maiores, mais altos, pneus largos, perfil um pouco mais alto para tentar favorecer um pouco o conforto, então esses pneus vão ser sempre bem caros. Consumo na cidade fica em 8,9 km por litro, na estrada 10,2. Falei que o consumo não era dos melhores, né? Mas é um carro até bem equipado para sua época, e falando aqui de uma versão de entrada, né, LX, já conta de série com direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, retrovisores elétricos com aquecimento para os espelhos, olha que interessante, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, banco traseiro reclinável, também um diferencial desse carro, assim como a Tucson também tinha esse sistema, e além de encosto de cabeça para os 5 ocupantes. E ainda com opcionais dá para equipar com bancos de couro, duplo airbag frontal mais airbags laterais, freios ABS e faróis de neblina. E o sistema de som conta com CD player também original de época, já como item de série. Pontos positivos de pegar uma Sportage. O primeiro deles é a robustez com fiabilidade mecânica, mesmo conjunto, mesma plataforma lá da Tucson. Também compartilha muita coisa ali na parte de suspensão, freios. Então você encontra peças mecânicas para esse carro com certa facilidade. Por ter a mesma robustez mecânica lá da Tucson, aqui também essa aqui Sportage é um carro que não quebra com facilidade. Você cuidando ali do básico, que é uma troca de óleo, filtros, correias no tempo correto, muito dificilmente esse carro vai te deixar na mão. Cuidar também ali do sistema de arrefecimento, fazer uma limpeza, uma troca completa do fluido ali a cada 30 mil quilômetros aproximadamente, ou 2 anos, também é importante. Além disso, é um carro de ótimo espaço e acabamento internos, mesmo padrão lá da Tucson, bem confortável ao rodar, ótima posição de guiar mais altinha, SUV médio, então é dessa forma para quem gosta de carros dessa categoria, pode ser uma ótima opção de compra. E é um carro também com boa altura do solo, então não raspa com facilidade, é essa a proposta, né? Porém, como pontos negativos, o desempenho aqui ele é fraco. Como é um carro mais pesado que a Tucson, a Sportage ainda vai ter um desempenho pior do que a Tucson de câmbio automático, que já sofre muitas reclamações por parte disso. Então, algo para ficar ligado. Aqui a Sportage também falta computador de bordo, o consumo de combustível vai ser elevado, rede de concessionárias é pequena, então se você precisar ou quiser fazer alguma manutenção, precisar pedir alguma peça que só tenha original, vai ser um pouco mais complicado, mais demorado, mais trabalhoso de conseguir. E por mais que ela tenha mesmo o conjunto mecânico da Tucson, mas peças de acabamento aqui são exclusivas da Sportage, é um carro um pouco mais antigo, tudo um pouco mais difícil de encontrar, quando encontra é mais caro, então é até difícil você conseguir fazer um seguro para um carro desse, vai ser mais caro se conseguir fazer, então outro ponto para você ficar ligado. E passando aqui para o quarto da lista, para você que precisa de um carro automático, mas que é um carro um pouco mais econômico, vamos de Honda Civic EX 1.7 16 válvulas a gasolina, ano 2006, o último ano do Civic G7 aí no Brasil. Tabela FIPE desse carro está em R$ 26.787. Eu queria ter colocado um Civic G8 aqui, né, New Civic, mas automático estava bem acima dos 30 mil aqui na tabela FIPE. Então, extrapolaríamos nossa lista de corte. Então, vamos de G7 mesmo. Aqui ele é equipado com motor D17Z3, de comando simples no cabeçote, acionado por correia dentada, e variador de fase para as válvulas de admissão, né, o VTEC.
Potência de 130 cavalos e torque de 15,8 kgfm. Para um carro até leve, 1.175 kg, sedã médio, né? Relação de peso-potência ficou em 9 kg por cavalo. Aqui sim ele vai ter um desempenho interessante. O câmbio automático de 4 velocidades, convencional, de engrenagens epicíclicas, acoplado ao motor por conversor de torque. Então, câmbio bem resistente, bem confiável aí da linha Honda. Só atenção para procedência, assim como todos os outros que eu falei até o momento e vou falar até o final desse vídeo. Mas aqui, fique ligado, geralmente esses carros aí um pouco mais antigos, você vai encontrar com quilometragens mais elevadas. Então, você tem que se atentar para o histórico de manutenção, se as trocas de óleo foram feitas no tempo correto, se utilizou o óleo de forma correta, o óleo correto para esse câmbio, além da manutenção mecânica também, obviamente, né, do motor, óleo de motor também trocado no tempo correto, mas é que o câmbio ainda é mais importante. Talvez você encontre um Civic desse aí com 200, 250 mil quilômetros, já deveria ter passado por várias trocas de óleo durante esse período, porque aqui a exigência da Honda é que a troca seja feita completa a cada 80 mil quilômetros ou 4 anos. Então olha só, na pior das hipóteses, um carro aí 2006 está com seus 16 anos de uso, ele tem que ter passado por pelo menos 4 trocas de óleo, tá aí chegando na 4ª troca. Então é algo para ficar ligado, aqui o tempo venceria antes da quilometragem. Mas se é um carro que rodou muito, sei lá, mais de 300 mil quilômetros e você ainda está querendo encarar um carro desse, então ele tem que ter passado por pelo menos umas 4 trocas de óleo aí durante a sua vida útil praticamente, né? Vamos colocar aí 320 mil quilômetros, 4 trocas de óleo. Será que passou? Será que colocou o óleo correto? É algo para ficar atento também. E a especificação aqui de óleo para essa transmissão é a ATF Z1. Porta-malas do Civic G7 tem 402 litros de capacidade, até razoavelmente adequado para a época, e conta com banco traseiro rebatível e bipartido para você aumentar mais essa capacidade de carga. Pneus são nas medidas 185/6515, bem comuns aí para aro 15 sem maiores problemas. E o consumo? Na cidade esse carro faz 10,1 km por litro. Já na estrada, essa média sobe para 13,9, então 1,7, sedã médio automático de 4 marchas, tem um consumo de combustível bem interessante. E a lista de equipamentos, né? Versão top de linha, EX, já vem de série com direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, rodas de liga leve, alarme, ar-condicionado, encosto de cabeça e cinto de 3 pontos apenas para quem vai nas laterais e os bancos dianteiros, obviamente. Além de duplo airbag frontal, ABS, bancos de couro e controlador de velocidade. E o sistema de som conta de série com um leitor de CD e comandos no volante. Pontos positivos então de pegar um Civic desse: robustez, confiabilidade mecânica, motor que não quebra com facilidade. Falei que você pode encontrar um aí na casa dos 200 a 300 mil quilômetros. Se tiver sido bem cuidado, roda muito mais sem maiores problemas. Então, atenção redobrada com a manutenção. É um motor de ótimo desempenho aliado a um excelente consumo de combustível. Acabamento espaço interno excelentes, conta com assoalho traseiro plano, então ótimo espaço para os pés. Estabilidade exemplar de um carro desse, curva com segurança, com tranquilidade, centro de gravidade mais baixo, ótima posição de guiar, suspensão traseira independente do tipo duplo A, proporciona bastante desempenho em curvas. Então, muito bom. Porém, aqui, com pontos de atenção, assim como lá no Fit, o Civic aqui também exige ajuste preventivo periódico de folga de válvulas nesse motor VTEC. Além disso, suspensão de comportamento mais dura, mais rígida, para ter mais estabilidade, então sacrifica um pouco do conforto ao rodar. E a suspensão traseira exige alinhamento periódico preventivo, ela costuma abrir cambagem quando estoura buchas, né? A bucha começa a dar folga, ela perde alinhamento e começa a desgastar os pneus de forma irregular. É algo para você observar ali periodicamente. E é um carro também um pouco baixo em relação ao solo, então atenção redobrada aí nas lombadas e rampas de garagem. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele foi bem cuidado, se já foi batido. Quer aprender a avaliar um carro em detalhes para você não errar na próxima compra? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens do que você precisa avaliar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição.
Quinto da lista, Nissan Sentra 2.0 16 válvulas, gasolina, ano 2008, tabela FIP R$ 28.570. Aqui equipado com conhecidíssimo motor MR20DE de duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por corrente e com variador de fase para as válvulas de admissão. Já fiz um vídeo completo falando só sobre esse motor, projeto, padrões de construção, detalhes técnicos, tudo que você precisa observar antes de comprar um carro com esse motor. Vai aparecer o link aqui em cima, mas resumindo aqui em números, ele tem 142 cavalos e torque de 20,3 kgfm. É um sedã médio um pouco mais pesado, 1.345 kg, então a relação de peso-potência ficou em 9,5 kg por cavalo. O câmbio aqui, ele é bem conhecido aí da linha dos japoneses, ele é o CVT JF015E, que no caso aqui do Nissan ele não simula marchas, ele é um câmbio CVT de comportamento mais puro, né, ou raiz, como costumamos falar. Aqui na Nissan também ele é nomeado de Jacto X-Tronic, câmbio bem utilizado aí por vários anos em veículos da Nissan. Qual que é o detalhe para você ficar ligado com esse câmbio? É que ele costuma superaquecer. Geralmente esses câmbios aí de Sentra, ASX, Outlander, Lancer, né, que a Mitsubishi também utilizava esse mesmo câmbio aí, até meados ali de 2014, 15, costumam passar por esse problema com um pouco mais de facilidade, porque até então esses câmbios não vinham com um trocador de calor. Então você consegue instalar um trocador de calor para poder reduzir um pouco a temperatura do óleo e evitar esses superaquecimentos. Porém, a causa raiz mesmo desse superaquecimento, ela é outra. Geralmente está relacionado com a não observância do período e prazo correto de troca do fluido desse câmbio. Quando isso não é feito, começa a soltar ali limalhas internas desse câmbio, né? Partículas de metal, e essas partículas elas vão viajando ali por dentro do câmbio juntamente com o óleo e começam a causar entupimentos por onde passam. E entupimento em linha de pressão de óleo, sabemos o que vai gerar, né? Superaquecimento. Então, costuma que mesmo com o trocador de calor instalado, se você não trocar o óleo da forma correta, como deve ser feito, esse câmbio ainda pode passar por problemas de superaquecimento. Então, vai comprar um carro com esse câmbio? Verifique lá o histórico de manutenção, se foi feita as trocas de óleo da forma correta. Aqui no manual da Nissan eu não encontrei quilometragem correta para trocar, mas é bem interessante você fazer uma troca dessa aí. Se você pegar a média aí do que é feito, talvez a cada 40 mil ou 60 mil quilômetros, ou 2 ou 3 anos, o que ocorrer primeiro, faça uma substituição completa. Não é tão caro comparado com o que vai ser o custo de um reparo corretivo nessa transmissão. Então, algo para ficar ligado. Mas tenho aqui a especificação de óleo correta para essa transmissão nesse ano modelo. É a CVT NS2. Mas o Sentra aqui tem um porta-malas muito bom também, 442 litros de capacidade, e conta com bancos traseiros rebatíveis bipartidos para você aumentar ainda mais essa capacidade de carga. E a abertura da tampa é feita por sistema pantográfico, que não rouba espaço das bagagens, então um sistema mais requintado. Medidas de pneus 205/60/15, não são das mais convencionais para aro 15, então consequentemente vão ser pneus um pouco mais caros. Consumo na cidade fica em 9,1 km por litro, na estrada 12,1. Aqui o consumo ele já está um pouco mais razoável, condizente com um sedã médio 2.0 automático. Lista de equipamentos de série nessa versão de entrada do Sentra: direção elétrica com ajuste de altura, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, ar-condicionado, controlador de velocidade, duplo airbag frontal, ABS e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes. E o único opcional disponível aqui eram as rodas de liga leve, curiosamente. E o sistema de som de série vinha com um leitor de CD e comandos no volante. Pontos positivos de pegar um carro desse: robustez, confiabilidade mecânica. Eu explico isso em detalhes naquele vídeo que eu deixei os cards em cima, vai aparecer ao final também, mas é um motor bem competente, mesmo o motor lá do Fluence, até com boa oferta de peças, esses motores ficaram por anos aí no mercado também, aliado a um bom desempenho com consumo de combustível na média, considerando o porte desse carro, que é de ótimo espaço interno, acomoda adultos no banco traseiro com certo conforto. Além disso, bem confortável ao rodar, suspensão mais calibrada para essa característica.
sem perder em estabilidade, o que também é um ótimo ponto positivo. É um carro que ainda passa bastante segurança ao fazer curvas e de ótimo porta-malas para sua categoria também. Porém, pontos negativos, faltam alguns detalhes cruciais que eu considero importantes para carros, principalmente dessa categoria. Por exemplo, não tem o ajuste de profundidade da coluna de direção e não tem computador de bordo, mesmo se tratando de uma versão de entrada, mas poderia ter pelo menos esses dois itens. Além disso, como falei lá do câmbio CVT, pode apresentar superaquecimento, apesar de mecanicamente ele ser bem resistente, mas geralmente esses problemas são ocasionados em sua maior parte por negligência ou não observância do período e prazo correto de troca do fluido desse câmbio. Além disso, existem relatos de falha no eletroventilador, geralmente o fusível queima, o dono não percebe e o líquido de arrefecimento acaba não refrigerando da forma correta. Então, pode acontecer de superaquecer o motor também, algo para ficar ligado. E também tem um detalhe que pode incomodar algumas pessoas, é que esse centro aí não tem iluminação nos botões dos vidros elétricos. Então à noite, se você não está muito acostumado ainda com o carro, pode encontrar um pouquinho de dificuldade em visualizar os botões ali na porta. É algo que não é exclusividade do Sentra, o New Civic também de 2008, 2007 ali em diante também vinha dessa forma, então algo que pode incomodar algumas pessoas. Mas passando aqui para o sexto da lista, vamos de Ford, por que não? Focus Sedan Guia 2.0 16 válvulas a gasolina, ano 2008. Aqui ainda é o Focus de primeira geração, no seu último ano de fabricação aí. Tabela FIP R$ 25.956. Também tentei colocar aqui um Focus de segunda geração, mas passaria muito dos R$ 30 mil. Então, preferi colocar um pouco mais acessível. Mas aqui ele é equipado com o mesmo motor Duratec de duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por corrente. E aqui ele não conta com variador de fase nos comandos, ele conta com coletor de admissão de geometria variável, que na prática ele cria um comportamento semelhante ao variador de fase. Dependendo da sua exigência ali no acelerador, ele vai mudar o fluxo de ar ali dentro do coletor, né? Ou ele vai passar por um caminho mais longo ou mais curto. E isso vai fazer esse motor ter um desempenho, uma resposta um pouco melhor também em baixas rotações. Potência fica em 140 cavalos e torque em 19 kgfm. Peso desse carro, 1.261 kg. Então a relação de peso-potência fica em 9 kg por cavalo, bem adequados para um sedã médio aí de época. O câmbio, ao contrário dos Power Shift aí da Ford, que não são nada confiáveis, né? Aqui ele utiliza uma transmissão modelo 4F27E, automática convencional de 4 velocidades, acoplado ao motor por conversor de torque. Nessa época a Ford tinha sim um câmbio automático mais confiável. Também foi utilizado lá na EcoSport por vários anos, então sem maiores relatos de problemas crônicos, a não ser aqueles geralmente ocasionados ali por falha na manutenção preventiva. E também aqui no manual da Ford eu não encontrei as exigências aí de troca de fluido desse câmbio. Então é algo para ficar ligado, não quer dizer que não precisa trocar, não existe óleo vitalício, todo câmbio automático precisa trocar o óleo, o fluido periodicamente, preventivamente ali num prazo mínimo viável. Mas aqui o porta-malas tem 477 litros de capacidade, enorme, excelente para a época. Também conta com banco traseiro rebatível, bipartido e abertura da tampa por sistema pantográfico. Medidas de pneus 195/60/15, bem convencionais aí para aro 15, e o consumo na cidade fica em 7,5 km por litro, na estrada 12,2. Consumo aí bem semelhante na estrada comparado ao Sentra. Na cidade ele já é um pouco mais beberrão, porque é um câmbio um pouco mais pesado, conversor de torque rouba bastante potência, bastante eficiência do conjunto, então será dessa forma, infelizmente. Mas é um carro bem equipado, estamos falando aqui da versão top de linha do Focus na época. Já conta de série com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, faróis e lanternas de neblina, bancos de couro, duplo airbag frontal,
e ABS, e ainda contava com o opcional de teto solar elétrico, bem interessante. E o sistema de som também conta com leitor de CD e comandos no volante. Pontos positivos de pegar um carro desse: robustez, confiabilidade mecânica, motor Duratec ficou por vários anos aí no mercado, claro, passou também por várias evoluções, mas basicamente o mesmo motor, sem maiores relatos de problemas crônicos. Claro também que não é dos mais baratos de manter com relação a peças de reposição. Geralmente esses motores aí da linha Ford são um pouco mais caros de manter comparado com similares concorrentes, então algo para ficar ligado, mas dá para manter também sem maiores sustos. Desempenho muito bom, aliado a um consumo de combustível condizente com 2.0 automático de 4 marchas. Estabilidade exemplar, um dos melhores da categoria nesse quesito. Conta com suspensão traseira multilink, então muito bom em curvas de alta velocidade, passa bastante segurança e também prazer ao guiar. Ótimo acabamento interno, bem melhor do que o que viria na sua geração posterior. Então aqui bons materiais empregados no painel, nos forros de porta, nos bancos. Lista de equipamentos também para um sedã de 2008 ali, 2007, ótimo, e enorme porta-malas. Porém, como pontos negativos, existem relatos de vazamento de combustível. Isso não só na primeira geração do Focus, na segunda também tem esses relatos. Não é algo que chega a ser crônico, mas aconteceu em algumas unidades, então vale a pena mencionar aqui. É um carro um pouco mais desvalorizado, isso aí é fato, né? Principalmente causado pela sua manutenção um pouco mais cara, peças de reposição mais caras e pelo fato da Ford ter tirado suas linhas de montagem do Brasil. Então também contribuiu para esse quadro. É um carro também um pouco baixo em relação ao solo, cuidado aí nas lombadas, nas rampas de garagens. E como eu falei de peças caras também, né? Conta com suspensão traseira do tipo multilink independente, uma manutenção corretiva ali naquela suspensão também vai ser bem mais cara. Trabalha com buchas hidráulicas em maior quantidade, não dá para ficar colocando buchas paralelas, não vão ter uma durabilidade legal. Então, outra coisa para você colocar na ponta da caneta também. Vamos passando aqui para o sétimo da lista. Já que eu falei da Sportage, podemos citar aqui também a Tucson, na sua versão GLS com motor 2.0 16 válvulas, motor apenas a gasolina, ano 2006. Tabela FIP está em R$ 29.812. Aqui é o mesmo motor beta de 142 cavalos e 18.8 kgfm de torque, porém a Tucson é um pouco mais leve, ou melhor dizendo, menos pesada, né? 1.549 kg. Então a relação de peso-potência aqui ficou em 10.9 kg por cavalo. O câmbio mesmo F4A 42, automático de 4 velocidades, acoplado ao motor por conversor de torque. Exigência de troca de óleo, a mesma também, 90 mil quilômetros ou 6 anos, o que ocorrer primeiro. E a norma que é a ATF SP3, fique ligado. Porta-malas, 528 litros de capacidade, com banco traseiro rebatível também e reclinável, um diferencial desse carro. Medidas de pneus aqui são as 235 60/16, pneus ainda mais largos do que os utilizados na Sportage, então pneus também geralmente mais caros. E o consumo fica em 8 km por litro na cidade e 9.5 na estrada. Tem um consumo ainda mais elevado que a Sportage, dentre outras razões, justamente por utilizar pneus mais largos. Lista de equipamentos dessa versão intermediária, né? Tinha top de linha ainda que era a V6 acima dessa. Mas aqui já conta com direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, sendo que os retrovisores têm rebatimento elétrico também, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, controlador de velocidade, faróis de acionamento automático, duplo airbag frontal e ABS, faróis de neblina e encosto de cabeça para os 5 ocupantes. E ainda contava com os opcionais de banco de couro e sensor de estacionamento traseiro. E o sistema de som conta com apenas um CD player. E os pontos positivos de pegar um carro desses são também basicamente os mesmos lá da Sportage. Motor bem resistente, confiável, não quebra com facilidade, tem boa oferta de peças aí no mercado. É um motor que ficou por vários anos aí na Tucson, no i30 também, que, diga-se de passagem, também dá para citar, dá para mencionar aqui nessa lista, mesmo conjunto mecânico, motor e câmbio, então bem resistente, bem confiável. Além disso, a Tucson tem um ótimo espaço e acabamento internos, inclusive já fiz um vídeo completo sobre ela, uma avaliação em detalhes na prática, eu vou deixar o card aqui em cima para você assistir.
Lá eu mostro também que é um carro bem confortável a rodar, com ótima posição ao guiar. O único detalhe ali é para a pegada do volante, não gostei muito, é um volante um pouco mais fino ali, não tem aquela pegada legal, mas tirando isso, ótimo carro de se guiar, de se estar a bordo com certeza. Com boa altura do solo, não raspa com facilidade e é um carro bem procurado no seu segmento, na sua faixa de preço, então facilita um pouco a sua revenda futura. Porém, como pontos negativos, o desempenho é fraco, principalmente aqui nessa versão com câmbio automático, as respostas vão ser bem lentas, saídas de semáforos, ultrapassagens, retomadas de velocidade, tudo deve ser feito com mais calma, mais tranquilidade e antecipando um pouco mais. Além disso, falta itens importantes como computador de bordo, ponteiro de temperatura ali do motor e o consumo de combustível, infelizmente, vai ser bem elevado nesse carro, algo para ficar ligado. Mas se quiser um veículo ainda com consumo de combustível um pouco melhor, mais um aqui econômico, vamos para o oitavo da lista. Toyota Corolla SEG 1.8 16 válvulas a gasolina, ano 2003, tabela FIP R$ 29.495. Corolla aqui nessa faixa de preço só dá para pegar um bem mais antigo, infelizmente, né? Mas aqui ele é equipado com um bem conhecido e resistente tanque de guerra, motor 1ZZ-FE, de duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por corrente e com variador de fase para as válvulas de admissão. O sistema aqui de variação de fase é um pouco mais diferente, aqui é o VVTi, fazendo esse motor gerar 136 cavalos de potência e torque de 17,5 kgfm. É um sedã médio, até considerado leve, 1.170 kg, então a relação de peso-potência fica em 8,6 kg por cavalo, excelente. E aqui ele é equipado com o câmbio A245E, bem conhecido aí da linha Toyota, um dos melhores, mais resistentes com certeza. Aqui ele é um automático convencional de 4 velocidades, engrenagens epicíclicas da mesma forma, acoplado ao motor conversor de torque. Esse câmbio ele tem uma boa relação ali de desmultiplicação de marchas. Não parece que ele tem só 4 marchas, ele faz muito bem aquele trabalho ali de subir o giro um pouquinho ali dentro da mesma marcha. Ele tem o bloqueio de overdrive, dependendo da situação que você precisar. Então, ótimo câmbio. Já fiz uma avaliação em detalhes sobre um Corolla com esse câmbio. Vou deixar aqui também o card para você assistir ao final. E qual que é o plano de manutenção exigido pela Toyota? Aqui é uma inspeção a cada 40 mil quilômetros ou 2 anos. O que ocorrer primeiro? Você vai inspecionar nível do fluido e se ele está contaminado de alguma forma, ou por água, né, se eventualmente tiver passado por algum alagamento, ou por limalhas ali de aço também que tiverem eventualmente desprendido ali da parte interna desse câmbio. Nesse caso é necessário fazer a substituição completa e a especificação aqui do fluido é ATF-TIV ou T4. E o Corolla nessa geração 9, né, famoso Brad Pitt, tem um porta-malas de 437 litros de capacidade, bem adequados aí para sua época, e conta com banco traseiro rebatível e bipartido. Já as medidas de pneus são as 195/60/15, aqui são as mesmas do Focus. São pneus bem utilizados, de medidas bem convencionais para a época e até para os dias atuais, então você encontra com bastante facilidade. Consumo na cidade fica em 8,5 km por litro e na estrada fica em 13. Dependendo da sua forma de guiar, talvez você consiga números até um pouco melhores, dependendo do trânsito, do trajeto que você fizer também, obviamente. E aqui nessa versão top de linha do Corolla, ele já conta de série com direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, controlador de velocidade, duplo airbag frontal e ABS, bancos de couro, faróis e lanternas de neblina e encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes. E o sistema de som conta com CD e comandos no volante, bem legal. Pontos positivos, não tem nem o que dizer com relação à confiabilidade mecânica, né? Um dos motores mais resistentes que temos aí no mercado hoje em dia. Dá para pegar um carro desse com a quilometragem um pouco mais elevada, assim como eu falei lá no Civic, né? Mas atenção com a procedência, com as notas de revisão lá de troca de óleo do motor e do câmbio. Se tiver tudo correto ali dentro do prazo, dá para comprar com um pouco mais de confiança. Como aqui a Toyota não exige uma troca periódica preventiva, né? Exige apenas uma inspeção, pode ser que você pegue um carro desse aí que nunca tenha trocado o óleo do câmbio.
Então é algo para ficar ligado, você tem que fazer uma avaliação um pouco diferente nesse caso. É tirar a vareta de óleo ali, verificar como que está o aspecto desse óleo, se ele está com a coloração ali de um óleo novo ou um óleo ali com uma quilometragem condizente. Se tiver um óleo muito escuro, com muita limalha, já é interessante você considerar fazer uma troca. Se tiver presença de água ali também, algo do tipo, é bem interessante você considerar fazer uma troca ou até mesmo olhar uma outra unidade se caso não te agradar muito. É um carro com boa oferta de peças aí no mercado até hoje, motor que ficou por anos no mercado, então você encontra peças de reposição com certa facilidade. Veículo de ótimo desempenho aliado a um bom consumo de combustível, bem confortável ao rodar, suspensão mais macia, de ótimo acabamento, espaço interno, materiais empregados ali no painel, nos forros de porta, nos bancos, tudo macio ao toque, muito bom, bons encaixes, plástico também, onde é plástico ali, tudo de boa qualidade, porta-malas de ótima capacidade e por essas e outras razões é um carro de excelente revenda, muito procurado aí no mercado, está bem valorizado. Olha só, né, em questão de comparação aqui de preços, né, um Corolla 2003 está no preço aí de um Aqui Sportage 2007, um Zafira 2007, um Sentra 2008, então você observe que o Corolla, mesmo sendo mais antigo, ainda conseguiu manter preço bem melhor. Então é um carro que você comprando hoje, muito provavelmente lá na frente vai conseguir revender também mais fácil e perdendo menos dinheiro, bem interessante. E para você que fica até o final dos nossos vídeos, sabe que eu sempre trago um bônus, preparo um veículo a mais aqui, não é verdade? Então vamos para o nono da lista. Hyundai Azera GLS 3.3, 24 válvulas, motor V6 a gasolina, ano 2007 ali para 2008, porque esse carro foi lançado aqui no Brasil em outubro, final então de 2007. Já foi lançado como modelo 2008, mas tem alguns fabricados em 2007 ainda. Se for o caso aqui de um 2007, tabela do 2007, está extrapolando um pouquinho nossa linha de corte. R$ 31.938. Se você encontrar um 2008, vai estar ali na tabela FIPE nos 32.000, 32.500 aproximadamente. Mas é um carro que, se você curte esse tipo de veículo maior, mais potente, quer desempenho, quer um carro de fato diferenciado, vale a pena juntar um pouquinho mais de grana, separar ali uns 2, 3 mil a mais do que estamos colocando aqui na nossa linha de corte para você pegar uma máquina dessa, que aqui é equipado com motor Lambda, de duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente, com variador de fase para as válvulas de admissão. Potência de 245 cavalos e torque de 31 kgfm. Sedã grande, pesado, 1.640 kg, mas mesmo assim, como tem potência de sobra, a relação de peso-potência ficou em 6,7 kg por cavalo. O câmbio é o F5A51. Ele é um câmbio Hyundai, ele é basicamente o câmbio da Tucson de 4 marchas, porém com uma marcha a mais. E claro, mais resistente ao torque de entrada, porque aqui estamos falando de um carro equipado com motor V6. Mas ele tem 5 marchas, ele é acoplado ao motor conversor de torque, então dá para encontrar um melhor giro ali em várias situações. E no manual do proprietário, lá dispensa troca periódica preventiva do fluido do câmbio. Porém, mecanicamente falando, não existe fluido vitalício, fluido que vai durar a vida inteira. Uma hora ele vai precisar ser trocado, ele vai perder eficiência, ele vai perder poder de troca térmica, vai perder capacidade de lubrificação, de refrigeração, e aí é hora de começar a dar problema, e um câmbio desse com certeza vai ser bem caro de reparar. Então, também recomendo, pegou um carro desse, faça uma troca preventiva ali do fluido. Não é caro comparado com o problema que isso pode te dar se um câmbio desse quebrar. Sedã médio, né, como eu falei, porta-malas tem 469 litros de capacidade. Não é tão expressivo assim, mas dá para levar bagagens da família inteira com tranquilidade. Não é tão expressivo, eu digo, para um porte desse carro, né? Ele tem um porta-malas ali de um sedã médio. Aqui é um sedã grande, então é dessa forma. Porém, conta com banco traseiro rebatível bipartido e a abertura da tampa ela é para o pescoço de ganso, porém esses braços eles entram para um compartimento exclusivo deles, então eles não ficam em contato direto com as bagagens. Da mesma forma, não causa problemas, não causa danos às suas malas. Medidas de pneus 235/55/17.
Pneus bem largos, perfil baixo, aro maior, pneus bem caros. Fique ligado. Consumo na cidade fica em 7,1 km por litro, na estrada 10,8. V6, né? Carro de mais de 1.600 kg não vai ser dos mais econômicos, mas ainda assim, em números aqui, está um pouco mais econômico que a Tucson. Olha só como um motor bem dimensionado, né, com potência e torque de sobra, fazem um pouco a diferença no consumo de combustível. E é um carro também dos mais bem equipados aqui dessa lista e da sua categoria, com certeza. Nessa versão única, né, para esse ano modelo, ele já vem de série com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, retrovisores elétricos com rebatimento elétrico dos espelhos externos, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas, com saída de refrigeração para os bancos traseiros, computador de bordo, bancos de couro com ajuste elétrico para os bancos dianteiros, além de controlador de velocidade, faróis e limpadores de acionamento automático, 6 airbags mais ABS, encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, controle de tração e estabilidade, farol de neblina e sensor de estacionamento traseiro. E ainda conta com os opcionais de memória para os ajustes elétricos dos bancos, teto solar elétrico e faróis de xenon. E o sistema de som, ele é premium, assinado pela Infiniti, e ele conta com leitor de CD, conexão USB e comandos no volante. Pontos positivos de pegar um Azira desse: confiabilidade mecânica, robustez, se bem cuidado. Claro que não é barato, as peças são caras, mas é um motor que, se você fizer ali a manutenção preventiva, não tem maiores relatos de problemas, defeitos crônicos. Então vai ter uma boa resistência mecânica, você vai poder rodar com esse carro por um bom tempo sem maiores problemas. Claro, se você também pegar um com a boa procedência que já tenha passado pelas revisões periódicas aí durante seu tempo de vida útil. Excelente desempenho, boas respostas ao acelerar, mais de 240 cavalos de potência, não seria de outra forma. Aliado a um ótimo conforto ao rodar, suspensão, ela alia muito bem conforto à estabilidade. Então é um carro que passa segurança ao fazer curvas e não é de batida seca de suspensão. Ele se sai muito bem nas duas situações. Ótimo espaço, acabamento internos, excelentes materiais empregados ali no painel, os forros de porta, nos bancos. Isolamento acústico também excelente, é o que se espera de um carro dessa categoria. Excelente lista de equipamentos também, como vimos aqui em detalhes. E por essas e outras razões é um carro de excelente custo-benefício. Olha só, um Azira 2007 para 2008 na faixa dos 30 a 32 mil reais. Com tudo que ele tem para oferecer, com certeza vai entregar muito pelo que ele está cobrando. Porém, claro que ele cobra em alguns pontos de atenção aqui. Manutenção é cara, não tem o que fazer. Se você está acostumado aí com Corolla, com Civic, pegar um Azira, prepare o bolso, porque vai ser mais caro. Tudo nele vai ser mais caro, com certeza. Além de peças de acabamento também vão ser mais caras. Isso vai tender a fazer o seguro dele lá para cima. Se você conseguir fazer um seguro, né, um carro com mais de 10 anos de uso, já começa a ficar um pouco complicado. Consumo de combustível elevado, não tem muito o que fazer. Pneus de perfil baixo, tenha atenção ali naquelas estradas mais esburacadas, saia fora dos buracos, porque pode cortar um pneu com mais facilidade, pode empenar uma roda, o que também vai ser um prejuízo. Além disso, apesar de ter um bom acabamento em qualidade dos materiais, tem alguns probleminhas ali de quebras daquele sistema ali de abertura do porta-copos. O mecanismo dele ele costuma quebrar com certa facilidade. Esse carro também conta com aquela cortina traseira, né, aquela persiana para tampar ali aquele vidro traseiro, um requinte, né, a mais, mas costuma dar problemas também no mecanismo, costuma travar ou até mesmo quebrar. Além disso, também tem alguns que descolaram o forro de teto, é algo para você observar antes de comprar um veículo desse. Também fique ligado, porque é um carro grande, de dimensões externas bem maiores do que os sedã médios que estamos acostumados aí. Então é um carro que exige uma vaga maior para estacionar, um espaço maior para manobrar. E por essas e outras razões é um carro com a revenda um pouco mais difícil. Não comparado com seus concorrentes, né, como o Fusion, Accord, Camry. Nessa categoria dele é um dos mais procurados. Porém, comparado com outros sedãs um pouco menores, né, Corolla, Civic, Vectra, Astra, com certeza vai ser um pouco mais difícil de revender.
Mas me diga você, frente a toda essa análise feita, todas essas sugestões, qual desses você levaria para sua garagem? Ficou faltando algum carro interessante aí com câmbio automático na faixa dos 30 mil reais? Deixe nos comentários, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua sugestão. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final a playlist que eu vou deixar com vários vídeos nesse formato. Lá tem sugestões de carros na faixa dos 10, 15, 25, 20 mil reais. Tem também sugestões de carros de 40, 50, 60 mil reais para várias faixas de preços. Lá você vai encontrar o vídeo ideal para escolher o melhor veículo para sua garagem. Então vai lá dar uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.